Oi pessoal, tudo bem? O livro que eu vou resenhar aqui hoje vai ser um livro do Ernest Hemingway, o livro mais popular dele, que é O Velho e o Mar. Esse livro aqui, quando o Hemingway ganhou o Nobel de Literatura em 1954, foi muito elogiado e muito falado. E ele é o livro mais popular do Hemingway. Tem outros, Paris é uma Festa, Adeus às Armas, mas esse daqui é o mais conhecido, mais popular dele. É um livro curto, só tem 120 páginas em torno disso. E além de ser curto, ainda tem outra coisa que facilita uma leitura mais rápida, que é o fato do estilo que o Hemingway adota aqui para escrever. Ele vai falar isso na apresentação aqui do livro, que é um estilo que ele defendia sem rodeios e sem o uso de muitos adjetivos ou de muitos pormenores na história que não precisam, né? Ele tem uma narrativa aqui numa linha bem clara, numa história que você consegue entender muito facilmente e que segue essa linha até o final. E então é um livro que facilita a leitura um pouco mais rápida, o que é bom, né, para você conhecer uma grande obra assim rapidinho. Vamos lá. O Hemingway, ele se encontra num momento da vida dele aqui em que ele está a apenas 9 anos de distância do momento em que ele vai ceifar a própria vida. Então, o Hemingway, ele ceifa a própria vida no ano de 1961 e esse livro aqui é publicado em 1952. Então, é um livro bem interessante para a gente criar alguns paralelos. E a gente não cria esses paralelos por nós mesmos, mas o próprio livro e o conhecimento da biografia, de um pouco da biografia do Hemingway, torna essa associação quase que impossível de não ser feita. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou dar spoiler nesse livro, eu vou falar muito mais sobre essas associações, que são as coisas que eu senti e não senti da primeira vez que eu li. Senti quando eu fui estudar agora para fazer essa resenha. E o meu intuito era só de fazer resenha, mas depois eu mudei completamente de ideia. É bom, porque você não vai ver spoiler aqui, e é bom também porque você vai conseguir criar esses paralelos e ler o livro com uma outra visão, talvez. Esse livro basicamente vai narrar a história de um acontecimento na vida do Santiago, que é um pescador. Esse Santiago é um homem frágil, é um velho, e esse velho tá vários dias sem pegar um peixe. E a gente sabe que o peixe, na vida do pescador, não só é um meio de subsistência em si mesmo, mas também uma forma dele vender e conseguir dinheiro, né, para também um meio de subsistência dele. Então, é muito importante que ele pegue peixe, mas ele tá vários dias sem pegar um peixe, né? E tem um menino ali que é afeiçoado a esse velho, e o menino pede aos pais para ir junto com ele, mas os pais não deixam, porque não tem muita esperança de que esse velho vá conseguir grandes feitos aí no mar, pelo fato de ele ser velho, de ser frágil, enfim. O menino acaba ficando e volta no final da história, e volta várias vezes no pensamento do Santiago enquanto ele está no mar. E o Santiago se lança ao mar sozinho. Lá a gente consegue ver que o Santiago encontra rapidinho ali um peixe. E não é só um peixe qualquer, é um peixe muito grande, né? O Santiago, a gente vai ver que ele ama uma aventura, assim. A gente vai entender um pouco que ele gosta de desafio, sabe? Apesar dele ser um velho, dele ser frágil, mas ele gosta de desafio, ele gosta de aventura. Esse livro é uma grande aventura, né? E ele captura ali esse peixe, a gente vai acompanhar a saga do Santiago pra pegar esse peixe e não só pegar o peixe, mas conseguir trazer o peixe inteiro, que é um outro desafio, vocês vão ver aqui, de volta, né, pro mar. Se eu fosse contar spoiler desse livro, eu acredito que não atrapalharia tanto, sabe por quê? Porque o mais importante dele é você captar os sentimentos do personagem e não você saber os acontecimentos. Porque os acontecimentos são coisas muito simples que acontecem, mas o grande fato desse livro aqui ser um clássico é o que a gente consegue entender dos sentimentos do personagem naquelas situações ali. Então vamos lá. Eu falei que o livro foi publicado em 1952 e o Hemingway ceifa a vida dele em 1961. Quando eu leio esse livro e estudo ele uma segunda vez, eu começo a não enxergar o livro numa narrativa em si mesmo, mas eu começo a criar elos de ligação entre
a vida do Hemingway e esse livro daqui. A gente sabe que o autor muitas vezes escreve e ele coloca um pouco dos sentimentos pessoais da vida dele num livro. É impossível você não fazer isso. A gente faz muitas vezes isso em trabalhos corriqueiros. Quanto mais um livro, né, que é uma narrativa em que você passa ali muito tempo escrevendo. Esse livro ele vai trazer muito sentimento pra gente de solidão. O Santiago vai lembrar do menino várias vezes no mar enquanto ele tá sozinho. Ele faz isso umas 5 ou 6 vezes. E a gente vai sentir também o sentimento de frustração em relação à vida. Enquanto o Santiago ali tá no mar, ele se sente tanto diminuído quanto um pouco frustrado. Então a gente vai sentir esse sentimento de frustração e um sentimento de inferioridade em relação à grandeza e à efemeridade da vida. Então são sentimentos que o Hemingway passa. Ninguém lê esse livro e diz que é um livro feliz. Todo mundo lê esse livro e a pessoa vai dizer que esse livro é triste. Então eu me pergunto, quando eu termino de ler esse livro aqui, não sobre o que o Hemingway quis passar de ensinamento pra gente. Eu começo a pensar no que o Hemingway sentia quando ele escrevia esse livro aqui. No que o Hemingway refletia sobre a vida dele quando ele escrevia esse livro aqui. Depois que você terminar essa resenha, procure um pouco sobre a biografia do Hemingway, né? Que você vai entender algumas coisas e depois que você lê esse livro aqui, você vai criar esses starts aí na sua mente. Então, a vida do Hemingway foi bem bagunçada. Quem fala isso, inclusive, é um professor. Tem eu esqueci agora. É uma série que fala sobre grandes clássicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em que ele vai falar sobre Adeus às Armas, que é um outro professor vai falar. E eu amo ouvir esses vídeos antes de fazer uma resenha, né? Não tinha sobre o Velho Mar, não encontrei, mas tinha sobre o Adeus às Armas. E esse professor vai falar que a vida do Hemingway estava bem bagunçada e isso não é difícil de você encontrar, tava mesmo, né? Então, algumas semelhanças do Hemingway com o Santiago, por exemplo. O Hemingway, a semelhança do Santiago, também era um idoso, também era um velho na época que escreveu esse livro daqui. Que assim como o Santiago, que era frágil, também começava a se deparar com as fragilidades da própria saúde dele. Tava com pressão alta, tinha alguns problemas ali. O Santiago se vê muito sozinho, tem um sentimento muito de solidão aqui. E eu não sei de quais sentimentos o Hemingway compartilhava, mas talvez sentisse também solidão. Mas apesar disso, o Hemingway sempre encontrava alguma felicidade ou algum meio de desprendimento da vida através das aventuras. O Hemingway ele participa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O Hemingway estava no dia D, inclusive, que é aquele dia terrível, na Normandia, como correspondente. Ele amava pescar, ele era muito aventureiro. E ele gostava muito de aventura e de desafio. Então a gente vê muitas semelhanças entre o Hemingway e o Santiago. Que fica, como eu falei, fica impossível não criar essas conexões. E, como eu falei, a gente começa a pensar não no que o livro quer dizer, como ele terminado em si mesmo, mas no que o Hemingway estava pensando e o que estava passando pela cabeça dele quando ele escreveu esse livro. A gente consegue ver muito isso aqui. E você vai entender um pouco quando você lê e você se deparar com esses sentimentos do Santiago ali no meio do mar, tá? Então, é um livro para você refletir e é um livro para você criar conexões, essas conexões. Então, é isso. Resenhei agora O Velho Mar. O próximo livro que eu vou resenhar aqui vai ser o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Inclusive, se você não sabe, o Hemingway era fã do Gabriel Garcia Marques. Aqui na apresentação, ele vai contar a história de quando ele encontrou uma vez com o Gabriel Garcia do outro lado da rua. E eu tomei a iniciativa por conta dessa apresentação aqui de pegar o 100 Anos de Solidão para resenhar para vocês, que também é um livro muito bom.